E hoje nós vamos continuar o estudo no livro de Apocalipse, tá? Nós vamos hoje para a primeira carta, né? A carta à igreja de Éfeso. Vai ser Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Então, Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Então, a Bíblia nos diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Agradeço porque o Senhor, ó Pai, a conservou e deixou que ela chegasse até nós. Obrigado pelos exemplos e ensinamentos, ó Senhor Deus, que ela tem. Que o Senhor nos ajude a olhar para esse texto, poder, ó Senhor Deus, lembrar da obra do teu Filho Jesus, lembrar do que o teu Filho Jesus tem feito pelas igrejas durante os séculos e aplicar na vida desta igreja, ó Pai. Também, ó Senhor Deus, lembrar que nós que formamos a igreja, precisamos estar atentos e com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. E queremos, ó Senhor Deus, estar na tua vontade, para assim glorificar o teu nome e permanecermos firmes pelo teu poder, ó Pai, de conduzir o teu povo. Queremos fazer parte dele todos os dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, é assim. Hoje eu começo a primeira carta, né, de Apocalipse. São 7 cartas, tá? Então hoje eu começo a primeira. Na semana que vem eu vou pregar sobre confiar. Então eu não continuarei o estudo. Então, mas da próxima vez que eu vier, os irmãos já sabem, eu vou falar sobre a segunda carta. A segunda carta é a igreja em Esmirna, tá? Então é assim. Todas as vezes que a gente for começar a mensagem das cartas, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar os irmãos da estrutura. Então, como que é a estrutura dessas cartas? Ela é assim, ela vem com uma descrição do Senhor Jesus, tá? Vem com uma descrição, vem um elogio, vem algo que o Senhor Jesus ele vai acusar, então vem uma repreensão, vem um toque para a igreja e depois vem uma promessa. Então, a gente tem que lembrar sempre dessas 4 coisas. Uma descrição do Senhor Jesus, um elogio do Senhor Jesus, um alerta de Cristo, uma repreensão de Cristo e uma promessa. Todas as cartas, elas seguem essas 4 etapas? Não, irmãos, os irmãos vão perceber, tá? Então, por exemplo, tem carta que não tem elogio e tem carta que não tem alerta, tá? Então a gente vai procurar isso. Então imagina, eu já quero aprender essas coisas. Então você vai lá e você olha, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, próxima, não, Sardes, depois Filadélfia, depois Laodiceia. Mas cadê Tiatira? Não, peraí. Tiatira mesmo, isso. Então vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, isso, tá certo. Aí depois de Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Vai lá e procura. A descrição do Senhor Jesus, vai lá e cada carta procura. O elogio que o Senhor Jesus faz, vai lá e procura em cada carta. O alerta, a repreensão que Cristo faz, e depois a promessa. Pronto. Já faz isso durante a semana, né? E durante esses dias que a gente está estudando. Ou pelo menos faz isso, agora você pega a divisão na estrutura aqui, e aplica pelo menos para a próxima, para Esmirna. E você vai fazendo isso, tá? Então vamos só lembrar. As cartas, elas foram dirigidas nessa sequência, e se você pegar qualquer mapa dessas cartas de Apocalipse, você vai ver que existe uma estrada que liga essas cartas. Então, assim, é bem provável que foram 7 cartas, né? Quando escreveram o Apocalipse, né? Foram 7. Para cada uma delas receber uma. Então, assim, por exemplo, né? Quando você está lá em Colossenses, agora aqui eu estou de memória aqui, peraí. Vocês lembram que tem uma carta que foi para Laodiceia que não chegou até a gente? Vocês lembram disso, irmãos? Deixa marcado aí, tá? Vai lá para Colossenses capítulo 4, por favor. As cartas de Apocalipse é diferente da de Colossos, por exemplo, ó. Verso 16 do capítulo 4 de Colossenses. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, tá vendo? Fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Tá vendo? Era uma cópia só. Aí o que Paulo faz? Depois que vocês lerem essa carta, vocês entregam para os Laodicenses. Quando você olha o mapa das cartas do Apocalipse, Laodiceia fica bem pertinho de Colosso. Aí se você continuar o texto comigo aqui, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então a gente já sabe que, por exemplo, a gente sabe que é mais de uma, mas você tem, por exemplo, convicção aqui, ó, é certeza. Tem uma carta de Paulo que não chegou para nós. Deus não preservou essa carta. Tudo bem, irmãos? Todo mundo entendeu o que eu falei? Então era uma cópia para os Colossenses e uma cópia para os Laodicenses. Aqui, como era muito pertinho, depois você dá uma olhadinha no mapa, se você tiver curiosidade, é vizinho, Colosso com Laodiceia, tá? Então, mas era uma só. Pelo que tudo indica, Apocalipse não, foi para cada igreja, tá? Então vamos lá. Então, ele começa assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Olha, irmãos, eu tenho o maior respeito. Se você achar que esse anjo é um anjo mesmo, né? Quando eu leio, eu vejo que tem gente que crê, e gente assim, irmãos, sabe, é gente muito boa de teologia, que eu bebo da fonte, eu bebo lá na fonte, então, o que eu vou fazer? Tem que respeitar essas pessoas. Ele acha que é um anjo mesmo. Irmãos, eu não acho, tá? E lembrando, sempre que eu falar de Apocalipse aqui, eu não vou achar ruim se você crê diferente de mim dentro da ortodoxia, né? Você não vai inventar nada de novo ou buscar algo nas seitas, certo? Dentro daquilo que aqueles que estudam a Bíblia como a gente, né, crê, tá bom? Então tem diferença? Tem. Não é para levantar a mão, mas alguém aqui é pré-tribulacionista? Não, eu vou ser arrebatado. Tá bom? Poxa, que bom que você está aí, eu quero que você esteja certo. E eu errado. Eu acho que eu vou passar pela tribulação. Sempre eu vou falar isso para lembrar os irmãos disso. Eu creio que a igreja passará pela tribulação. Mas tem gente muito boa que crê que vai ser arrebatado. Aí você fala, não é possível. Você fala isso até você encontrar um pré-tribulacionista bom. Quando você encontrar um pré-tribulacionista bom, aí ele vai quase te convencer. Você que é pós, tá? E você que é você é pré-fortão até encontrar um pós-tribulacionista bom. Quando você encontrar um, você vai ver. Então, essas coisas de estudar a Bíblia são difíceis. Então, volto a dizer, na minha opinião, essa carta, né, ela foi mandada para ser lida. Então, escreve ao anjo da igreja, eu creio, irmãos, que é um líder da igreja, é o pastor da igreja, é para isso. Então, mas da forma como eu olho para o texto bíblico, porque não creio que o apóstolo João ia escrever ao anjo, né? Certo? Só se ele
realmente viesse até nós, que a gente sabe que alguns anjos apareceram, sim. E quando eles apareceram para se comunicar com a gente. Para se comunicar com a gente tem que ter corpo, tá? Então, tem que falar. Tudo bem? Tá? Então, os anjos apareceram sempre dessa forma. Você crê que que ele escreve ao anjo? Não tem problema. Então, mas eu vou ensinar a Igreja Batista de Vila São José, que aqui nós estamos falando do líder da igreja, do pastor, do presbítero da igreja. E aí, irmãos, olhe só. A descrição de Cristo, lembra da estrutura? Primeira, a descrição de Cristo. Isto diz aquele, tá? Então ele tem algumas coisas a dizer. Quem é que vai falar com a igreja? Então a Bíblia diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Você sabe quem é essa pessoa? Então vamos lá. Se por acaso você não sabe quem é essa pessoa que tem na sua destra os 7 castiçais e anda no meio, que tem a sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, você precisa ir para o capítulo 1, que nós já estudamos. Nós estudamos o capítulo 1. E se você for comigo no capítulo 1, no verso 12, o que João fala? E virei-me para ver a voz que falava comigo. No verso 12, está vendo? E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Muito bem. Quando vai no verso 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse que é semelhante ao Filho do Homem? Que daí a Bíblia vai descrevendo aqui para nós. O Senhor Jesus Cristo. Verso 16. E tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então agora vamos lá. Imagine que você vá essa semana estudar em cada carta a descrição do Senhor Jesus. Então, você vai para a carta de Esmirna. Quando você olhar para a descrição de Cristo, vá no capítulo 1 e procure. Aí você vai lá, vai procurar a descrição do Senhor Jesus na carta a Pérgamo. Quando você lê quem é aquele que fala com a igreja, o que você tem que fazer? Pegar aquelas características e ir no capítulo 1. É interessante isso daí. Faça esse exercício essa semana se você quiser, senão a gente vai fazer, porque a gente fará aqui. Então a gente sabe que quem está falando com eles é o mesmo que é descrito no capítulo 1, como o Filho do Homem, o ser humano que nos representou no céu. Cristo um dia se fez carne, morreu na cruz por mim e por você, hoje está no céu. Quando nós o encontrarmos, seja nas nuvens, seja porque nós fomos a Ele, nós vamos ver um homem. Muito bem. E aí assim, toda a descrição de Cristo está relacionada à igreja. Então olhe para Éfeso, para a carta que eles receberam. Verso 1, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Verso 20, para os irmãos não esquecerem. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Onde estão as 7 estrelas? Olha para o texto, me ajude. Onde estão as 7 estrelas? Verso 1 do capítulo 2. Não é difícil. É só olhar o texto e me dizer. À destra de Cristo? Não é isso? Quando a gente for ler Apocalipse e algo estiver na destra, aquilo está significando autoridade. É Cristo que dá autoridade, é Cristo que o ajuda soberanamente, é o Senhor Jesus que tem tudo o que a gente precisa, e Ele põe os 7 anjos, põe, como eu creio, tá, irmãos? Os líderes, no caso, os pastores, Ele cuida, Ele sustenta, é o Senhor Jesus. E não adianta, então vamos lá, não falando de Vila São José, mas olhando para o texto, a igreja ser importante de tal forma
perca algumas coisas e queira estar acima de Cristo. Porque na verdade, quem sustenta a igreja, quem cuida da igreja, quem dirige a igreja, e quem faz com que a igreja esteja firme durante todos esses séculos, e até a volta dele, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem a autoridade de todo o universo. É na sua destra que estão os 7 anjos. E não para aí, porque Ele cuida de mim e cuida de você. O Senhor Jesus, Ele cuida dessa igreja. E aí o que Ele diz? Ele fala assim: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, irmãos, você não tenha nenhuma dúvida, Cristo está aqui hoje conosco. Hoje, cuidando de nós. Eu gosto de dizer isso. Cristo passeia no meio do seu povo. Quando a igreja se reúne, o Senhor está conosco. Neil, quando a igreja não se reúne, o Senhor está conosco, não tenha nenhuma dúvida. Porque se eu sou o templo do Espírito Santo, vamos lembrar? Quem habita em mim? Hã? Se eu sou o templo do Espírito Santo, quem habita em mim? O Santo Espírito, quem mais? Jesus, que é o Filho, quem mais? O Pai. Quando eles deixam de estar comigo? Vocês estão com vergonha de falar nunca? Quando eles deixam de estar comigo? Nunca. Então a gente vem e se reúne como igreja, e Cristo está aqui conosco. Ele está cuidando de mim e de você. Muito bom, essa é a descrição do Senhor Jesus. Nada está acima dele, nem a maior metrópole do momento, aquela que foi candidata a ser capital daquela região, nem ela, nem aquela que tinha o grande templo de Diana, não, nem aquela que é tão famosa, é falada em Atos, tem uma carta dirigida a ela, tem uma carta de Apocalipse, tem Timóteo que ficou lá e recebe carta, tem João que foi para lá, tão famosa, nada é mais importante que Cristo. Então aqui, como a gente sempre tem falado, e a gente tem dirigido essa igreja, e os irmãos têm crido nisso, aqui, irmãos, não existe democracia, irmãos. Aqui existe o que Deus diz. E a gente tem que ir atrás da vontade de Deus. Não é o que eu acho. Não tem esse negócio do que eu acho numa igreja. É Cristo. O que Cristo faria. É isso que a gente tem que fazer. Buscar a vontade de Deus para a nossa igreja. Nada está acima do Senhor Jesus. E aí, conforme a gente já falou, vem o elogio à igreja. Então tá bom. Qual é a primeira coisa que vem numa carta mesmo? Isso, alguns falaram, estão com vergonha de falar? Vamos lá. O que vem em primeiro lugar nas cartas? A descrição do Senhor Jesus. Agora, o elogio. Ele diz: conheço as tuas obras. E ele fala: e o teu trabalho. E fala: e a tua paciência. Por favor, eu quero uma outra tradução, uma outra palavra, alguém tem aí, para o lugar de paciência? Perseverança. Tá? Tá joia, irmãos? Aquele que começou a boa obra, vai o quê? Aperfeiçoá-la. Vamos crer nisso, tá? Que existe filho pródigo, a gente sabe que sim. Mas precisa ser eu e você? Precisa? Não, irmãos. E se por acaso algum dia você foi um filho pródigo, por acaso, imagina, você saiu da igreja, hoje você está aqui, o seu lugar é aqui, esse é o seu lugar. Seu lugar é no meio do povo de Deus. Seu lugar é onde a luz de Cristo brilha, não são os castiçais? Lembra que a gente explicou na última vez? Nós somos luz do mundo, seu lugar é aqui, seu lugar não é em outro lugar. Então, perseverança. Membros de Vila São José, acordem para isso. Nós precisamos dessa paciência e dessa perseverança. Só que é um elogio à igreja, lá aos Efésios, tá? E que não pode sofrer os maus, tá vendo? Então você não pode suportar. No lugar de sofrer, alguém tem alguma outra palavra aí? No lugar de sofrer os maus? Suportar, tá vendo? Tem a ideia? Sabe aquele negócio lá? Imagina, um telhado caiu.
A estrutura não suportou, a gente fala. Certo? A gente não pode. Não adianta. Isso não cabe numa igreja. Então, olha só o que ele está falando para a gente. Olha, conheço as tuas obras. Excelente isso daí, não é? Porque é assim, ó. Eu e você, a gente pode falar o que a gente quiser. Mas aquilo que está aqui dentro, aquilo que a gente fala com essa boca, tem que ser expresso. A gente tem que expressar isso de alguma forma. E como a gente expressa? Através das nossas obras. Irmãos, nós não fazemos obras para a salvação. Mas porque somos salvos, as obras naturalmente aparecem. É impossível. Lembra? Agora a gente falou, aquele que começou a boa obra, vai o quê? Aperfeiçoá-la, não é? Perseverança, né? Obra da nossa vida também. E a luz e o caminho do justo é como? A luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais. Certo? Até esse dia perfeito. Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Perseverança, trabalho. E que não pode sofrer os maus. Olha, é uma coisa boa ou não é, irmãos? Quando existe alguma coisa errada aqui, os fiéis se levantam e falam, isso é errado. A gente não aguenta esse tipo de coisa. A gente não suporta. Aqui não. Por quê? Porque aqui tem fiel. E eu preciso me levantar. E muitas vezes é aquele negócio, um está vendo e o outro não. E de repente os olhos de todo mundo se abrem, porque Deus está agindo na vida daqueles que naquele momento foram chamados para se levantar. Não podemos suportar os maus. E aí, irmãos, é isso que a gente precisa fazer. E puseste à prova os que se dizem apóstolos. Então vamos lembrar agora. Agora todo mundo para de ler a Bíblia e olha para cá. Então vamos lá. Preste atenção nisso daqui. Quando você olha para o Novo Testamento, alguns são chamados de apóstolos. Tá? Então vamos lá. Quem que é chamado de apóstolo? Os 12. Aí Judas se enforcou, Matias. Tá? E aí Paulo. Tudo bem? Sim ou não? Só não se esqueça. Barnabé, chamado de apóstolo também, quando você for ler Atos, você vai perceber isso. E Tiago, meio-irmão de Cristo, também é chamado de apóstolo. Então, tem esses que são chamados de apóstolo. Agora, o ofício de apóstolo é só para os 12. Tá? E também são chamados de apóstolos, quando você vai ler o Novo Testamento, aqueles que foram enviados com autoridade. Esse grupo aqui, pode ser que queira esse grupo aqui, ó. A Bíblia fala, e pusesse à prova que se dizem apóstolos. Ah, tem autoridade mesmo, é apóstolo, o que os irmãos fazem? Olha para o que Cristo tem ensinado e vê se são mesmo. Então agora é uma coisa simples. Eu falo para os irmãos aqui, ó. Imagine o seguinte, eu não estou mais aqui. Pastor Viana não está mais aqui. O que os irmãos têm que fazer? Escolher um outro pastor. Tem que pôr à prova. E é assim, eu tenho 18 anos que estou dirigindo essa igreja, junto com o pastor Viana. As qualificações que os irmãos viram, ó, não é o Neil que eu estou falando, tá bom? Todo mundo está entendendo isso? Não é Neil que está falando. Estou falando do pastor da igreja. Sabe as qualificações que os irmãos viram há 18 anos atrás? Sabe? Elas seguem até o dia que eu morrer. Então não serve só para aquele momento, irmãos. Serve até o dia da minha morte. E aí, temos que crer que quem faz com que o caminhar do pastor continue, por exemplo, é o Senhor Jesus, que tem a sua destra as 7 estrelas. Então eles vão e põem a prova. É para pôr a prova, irmãos. E assim, nós temos 3 candidatos ao diaconato aqui. Irmão Amarildo, irmão Will, irmão Rogério. As qualificações não servem até o dia 28 de setembro. As qualificações têm que seguir. Tiago, irmão Genésio, Mauro, irmão Tarso ali, ó. As qualificações seguem. Então aqui, ó, os oficiais dessa igreja, é para tomar cuidado com a vida.
é para tomar cuidado. Cuidar de seus lares, ser fiel à palavra de Deus, governar bem a sua casa, ter bons testemunhos dos de fora. É para ter isso os oficiais dessa igreja aqui. Neil, Ricardo, Viana, Mauro, Tiago, Tarso, irmão Genésio. O irmão Petronilo não pode vir mais à igreja. Mas todos nós temos que ser colocados à prova em todos os momentos. E aí, é claro, você foi chamado, né, para servir a Deus. Então, pode ser provado. Queira ser provado. Sou crente. Sou crente em Cristo Jesus. E permanecerei firme. Deus me chamou para essa obra. Então, faça aquilo que Deus determinou para você. Essa igreja, o elogio, é que colocava à prova. E outra coisa, quando alguém quiser te colocar à prova, faz favor de enfrentar a prova. Quer cantar aqui na frente? Mandaram um vídeo pra gente. O que a gente quer pro grupo de louvor, né? O que a gente quer? A gente quer gente com técnica ou com espiritualidade? Aí eu gostei do exemplo do moço, já tinha ouvido isso. Se o piloto do avião falar, a gente vai voar com uma asa só. Você quer a direita ou a esquerda? E aí, irmãos? O que você faz? Quando o piloto falar uma asa vai ser tirada. O que você faz? Pode falar. Sai do avião. Ué, que voar com a asa só? Aí você quer cantar no grupo de louvor, é todo espiritual, e não sabe cantar. Não, vai estudar. Não sabe tocar, vai estudar. E você que é o bonzão aí, que canta bonito e tal, faz favor de ler Bíblia, orar e fazer as coisas que Deus mandou. E não tenha medo de ser colocado à prova. Ninguém. Os professores dessa igreja, líderes de jovens, adolescentes, homens, mulheres, seja colocado à prova. Deus, eu estou aqui. A gente não cantou eis-me aqui? Só que quando eles chegam e provam, o que a Bíblia diz? A Bíblia está falando assim, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Muito bem, isso é uma igreja que é fiel, não é? Não é bacana você ouvir isso de uma igreja? Você não aceitou falsas doutrinas. Não, irmãos, a gente não pode aceitar falsa doutrina. Sabe de uma coisa? Nós somos batistas, sabia? Sabia, não sabia? Batista. Batista, ele é conhecido, sabe por quê? Porque lê Bíblia. Porque se reúne ao redor da Bíblia. Quando a gente olha alguma coisa acontecendo, não importa o que o outro acha. Isso não importa para a gente. Uma coisa que eu digo para os irmãos, quando estou lá estudando, por exemplo, o dom de línguas, não tem problema. Nem você acha que pode acontecer o dom de línguas se for de acordo com o que a Bíblia diz. Agora, vocês que já tiveram contato com qualquer coisa como essa, é como está lá em 1 Coríntios 14, porque se eu achar uma igreja dessa, eu vou lá ver como é que é. É só isso. Vai lá, tem a norma, olhou a norma, a gente só acompanhar o texto bíblico e o que está acontecendo na igreja. Pronto. Uma vez, aqui nessa igreja, alguém se levantou falando línguas. Aí o pastor Miquel subiu aqui e falou, alguém vai interpretar? Ninguém interpretou. É o que a Bíblia diz, valeu do quê? Não pode falar. Do que valeu? Nada. Porque como é que eu vou soar alguma coisa se não alertar o povo? Então, vamos lá. Você é um batista. Você tem que crer nas doutrinas e poder com elas olhar, por exemplo, para aqueles que não são e dizer, são mentirosos. Sabe o que eu temo? É que na igreja que eu sou pastor, que eu pergunto, me diga o nome de um falso profeta nesse país. E você olha para mim e fala, não sei. Eu tenho medo disso. Porque está cheio aí. Mas essa igreja, ela olhou e falou, vocês não são apóstolos, vocês são mentirosos. Continuando o elogio, você vai perceber no verso 3, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Muito bem. Sabe o que esses irmãos aqui, eles amam? Sabe o que eles amam?
a verdade. Perceberam? Perceberam que esses irmãos aqui, eles amam a verdade, irmãos? Vocês perceberam que esses irmãos conhecem a verdade? Vocês perceberam que o conhecimento é tal, que quando eles chegaram para encarar um grupo que era mentiroso, eles olharam e disseram, é mentiroso? Isso não é de Deus. Perceberam? Esses irmãos amam a verdade. Vamos lá, parece com a gente? Será que um dia o Senhor Jesus vai olhar para a Igreja Batista de Vila São José e vai falar coisas como essa aqui para nós? Vocês não deixaram nada entrar que não fosse da minha vontade no meio da igreja. Hein? Vocês conheciam a Bíblia. Escolheram bem os seus diáconos, escolheram bem os seus pastores. Vocês foram bons pastores, bons diáconos. Você que esteve à frente de alguma coisa, fez a obra com excelência. Você, que não voluntário, né? Porque pode ter voluntário também, eu já sei disso daí. Eu sei, pode ter. Mas sabe o chamado? O chamado é aquele, irmãos, que não aguenta não fazer. Porque ele foi chamado. Não é que ele se voluntariou durante um tempo. É que ele não consegue ir embora. Porque o ministério dele, o chamado dele é para aquilo, sabe? Vamos lá. Vamos imaginar o pessoal da capelania. Vamos imaginar, irmão Marildo, que está dirigindo aí a capelania. Vamos imaginar quem é da capelania. Aquele que foi chamado mesmo, irmãos, ele trabalha. É a vida dele. Então, mesmo que não esteja acontecendo alguma coisa, na vida dele está acontecendo. Esse é o chamado para a capelania. E tem gente que ajuda a entregar pão. Todos os dois são importantes? São, mas só que aquele que vive, é porque ele é aquilo. Ele tem esse chamado. Então ele trabalha. Aí, irmãos, nós precisamos conhecer. Por quê? Porque esses irmãos, eles amam a verdade. Esses irmãos aqui estão dispostos a todas as coisas. E aí, se você olhar, aqui a gente tem gente que ele está na vontade de Deus e faz aquilo que Deus quer da sua vida. Excelente. Mas aí vem a crítica. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente viu foi a descrição do Senhor Jesus. Bem rapidinho, na igreja de Éfeso, qual é a descrição mesmo? Bem rapidinho. Pode falar, Nato, qual a descrição? Não, a descrição de Cristo. Ele tem a sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Nada é mais importante que Cristo. Cristo está acima de tudo, ele tem toda a autoridade, ele sustenta, certo? Olhamos agora para o elogio. O elogio é que essa igreja, ela ama a verdade. Então, vamos imaginar, tem gente lá dentro que é fiel, tá? Mas aí vem o alerta, vem a crítica, vem algo que ninguém quer ouvir. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, isso é duro ou não é? É duro ou não é, irmãos? Já pensou? Cristo olhando para nós, falando, vocês deixaram o... Eu falei para vocês que eles amavam a verdade. Não falei? Eles tinham amor ou não? Tinham ou não tinham? Só que eles amavam mais a verdade do que a Deus. Isso é perigoso ou não é? Eles amavam mais a verdade do que o próximo. Então agora vamos lá, olha só. Fecho aqui não, perdão. Marco aqui, irmãos. Deixo aqui marcado. Vamos lembrar? Vamos para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro nós vamos para o último verso, tá? Do capítulo 13. Vocês sabem de cor, não sabem? Vamos falar juntos? O último verso é o 13. Então, 1 Coríntios 13, 13. Quem não sabe ler, quem sabe fala de cor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior é o amor. Estas, irmãos, são as virtudes teologais. Tá? Uma virtude é algo adquirido pela prática.
Isso é uma virtude. Você quer ser uma pessoa virtuosa? Prática. Só que ela não pode trazer benefício para você. Para ser uma virtude, tem que trazer benefício para o próximo. Então, por exemplo, as virtudes teologais: fé, esperança e amor. Só que o maior é o amor. Tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos para os 2 primeiros versos do capítulo 13. Tá bom? Os 2 primeiros versos do capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Muito bem. Mas aí você falou que eles amavam a verdade. Irmãos, nós não temos que amar a verdade. Nós temos que amar a Deus. Nós não temos que amar a verdade, nós temos que amar o próximo. E ao fazer isso, é consequência amar a verdade. Se a gente amar a verdade mais do que a Deus, a glória não é de Deus e sim nossa. Nós nos gloriamos de poder fazer alguma coisa com a verdade. Não. Vamos lembrar, Marcos capítulo 12. Vamos lembrar? Os irmãos também conhecem de cor o texto, mas vamos lá. Marcos capítulo 12. No verso 28, e aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Muito bem. Então, onde começa a virtude de amar? Na pessoa de Deus. Não é na verdade. Agora, vamos lá. Ó, os irmãos estão entendendo uma coisa? Amar a verdade é ruim ou bom? É bom, tá? Só que amar a verdade mais do que a Deus é idolatria. Nós precisamos amar mais a Deus. Amar a verdade mais do que o próximo é idolatria. O bom é estar com a verdade. Claro, o bom é estar com a verdade e estar com o irmão ao seu lado. Tá? Amando a ele, cuidando dele. Quando o seu irmão falhar, o que você vai fazer com a verdade? Você vai confrontá-lo para resgatá-lo. É isso que você vai fazer com a verdade. Quando for com Deus, aí fica super fácil, né? Ele fala e eu me submeto. Acabou. Esses irmãos aqui, eles amavam mais a verdade do que amavam a Deus. E aí, a Bíblia diz assim, ele faz a repreensão, ele diz o que está errado, e fala no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Então é óbvio que esse amor, como nós já falamos, não falamos com essas palavras, mas eu creio que os irmãos entenderam, não é o amor da salvação. Não, não, não. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque é salvo. Tá? Você foi salvo, é salvo para sempre. Nada te tira das mãos de Deus. E aí vem aquele negócio. Ninguém pode perder o que nunca teve. Tá? Ninguém pode perder aquilo que nunca teve. Ah, perdi uma Ferrari hoje. Tá com dó de mim? Perdi um Rolex hoje.
Está com dó de mim? Não, nunca tive. Tudo bem? Aí vem com a conversa, perdeu a salvação. Não, nunca teve. Nunca teve. Aquilo que eu brinco aqui, ó. Mãe e filho. Me diga, Francisca, irmã, existe alguma coisa que esse menino aqui, estou me chamando de menino com carinho, sei que você é um homem, ele é um menino para você sempre, criança sempre, né? Existe alguma coisa que ele possa fazer, que ele deixe de ser o seu Gabriel? Nada. Nem adianta. Pai ainda é mais cruel de coisa, mas mãe, não, sabe? E outra coisa, se nós somos assim, imagine o Senhor Deus, imagina que um dia Ele te resgatou de você, te resgatou do pecado, te livrou das garras de Satanás, te fez um novo homem, uma nova mulher. Aí de repente você decide ir embora. Que conversa é essa? Hein? Que conversa é essa, irmãos? Da onde sai uma ideia dessa? Como é? Então quer dizer que Deus fez tudo isso por mim e por você, e daqui a pouco eu decido, vou embora. Não. Não confunda as coisas. Vamos lembrar? Vamos lembrar. Lembra-te de onde caíste. Você é crente. Se você, por acaso, está passando por alguma coisa, eu quero que você lembre que você é crente. E sabe o que isso está dizendo? Que isso não está falando para você se salvar. Se arrependa para a salvação de novo. Ele está falando, lembra de onde você estava. Lembra quem você era. Só para você não ter dúvida. Sempre vou falar isso, por favor. Na parábola do semeador, quantos tipos de solo temos? Isso, 4. Quantos dizem sim para Deus? 3 dizem sim. Nasce alguma coisa entre os espinhos, não nasce? Olha, diz sim. Nasce alguma coisa nas pedras, não nasce? Diz sim. Agora a questão é, nos espinhos dá fruto? São sufocados. Lembra? Nas pedras tem frutos? Não tem raiz. Lembra do texto? Lembra do texto? Eu não posso ir lá, não dá tempo. Lembra? Não dá fruto. Um é sufocado, o outro não tem raiz. Quando cai na boa terra, esse dá fruto. Dos 3 que dizem sim, apenas um dá fruto. Então não confunda as coisas. E esse dá fruto, que depois vai ser de 30, 60, 100. É esse. Nós somos desse tipo, tá? Não confunda um ser iluminado por Cristo durante um momento, certo? Que goza de bênçãos celestiais, com aquele que vai mesmo no momento de trevas. Olha só. Na sua vida, como o Davi fala, ilumina as minhas trevas, porque enquanto está tudo brilhando, está tudo bem para um monte de gente, mas quando vem o momento difícil, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, sabe, quando vai passar pelo vale da sombra da morte, eles vão embora. Eu que sou crente, não temo mal algum. Lembra-te, você é um crente que Jesus está passando por alguma coisa. A igreja batista de Vila São José, você está enxergando alguma coisa? Porque assim, não adianta falar mal da igreja. Não adianta. Você vai me perdoar. Se existe alguém aqui que fala mal dessa igreja, não fala mal para mim, pelo menos. Mas, né? Você pode ir embora. Com o maior amor eu estou falando para você. Você fala mal de você mesmo. E se você encontrar alguém falando mal da sua igreja, repreenda-o. Não, irmãos, a gente tem que olhar para onde, dos momentos bons da gente com Cristo. Vai acontecer momentos ruins? Então vamos lá, olhe para a vida de Moisés. Não, vamos começar, olhe para a vida de Adão, teve um momento ruim ou não? E Moisés, Jeremias, Isaías, Davi, Pedro, Paulo, olhe para a vida das pessoas aqui, tiveram problemas ou não? Esther, Ruth, Noemi. Vai dizer que a sua vida não tem problema também? Não, vamos caminhar. E se por acaso, em algum momento a gente fica fraco, a gente não pode esquecer, não importa quem esteja conosco aqui. Sabe o que acontece? Se aqui tiver algum joio, vamos imaginar, tem algum joio aqui. O momento de arrancar é agora?
Eu que tenho que arrancar o joio? Sou eu que tenho que arrancar o joio do meio da igreja? Não! Quem vai arrancar o joio, irmãos? Hã? Ah, não, tudo bem. São os anjos, né? Ele que vai mandar, você para! Tudo bem? Então agora, para nós, alguém aqui perdeu em algum momento o primeiro amor? Deixou o primeiro amor? Tem alguma coisa que, sabe, está devagarzinho. Parece que eu e você, a gente está pegando no tranco. O que Cristo faz? Ele não abandona a gente. Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Esse que Cristo fala para mim e para você. Você tem algo a dizer hoje para Ele? Você tem algo a dizer hoje para essa igreja? É para você lembrar, você que já era crente, tá? De onde você caiu? Esse Cristo, Ele tem cuidado de mim e de você. E Ele pega e fala, arrepende-te. Então eu sempre gosto de falar isso para os irmãos quando eu tenho oportunidade. O crente em Cristo Jesus, ele se arrepende sempre. Tá bom? Sempre. Sabe você que não consegue ir embora? Ou quando, imagina, você estava longe, mas queria voltar e não aguentava, mas não tinha vergonha, sei lá, alguma coisa acontecia. Sabe o que aconteceu na sua vida? É que um dia você pensou que você não era salvo. Alguém aqui já pensou? Ai, eu não sei se eu sou salvo, não. Então eu vou te dizer uma coisa. Essa é uma prova que você é. Tá? Porque você se arrepende. A dúvida vem na sua cabeça, o diabo, vosso adversário, que anda ao redor buscando a quem possa tragar, né? De repente você está ali, a tentação, que é o papel dele, tentar. Sabe? Mas sabe o que acontece? Você volta. Tá joia? Vem confusão na sua cabeça porque você é crente. Você não consegue ir embora. Opa, joguei no lugar certo. Você não consegue ir embora. Você quer saber se você é crente ou não? É que se você se arrepende sempre, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E sabe esse pecado que está te acompanhando durante a sua vida? E que é assim, ó, vamos lá, todo mundo com cara de crente aqui, né? Aí, ó, esse povo todo é crente, Senhor. Eu falo para os irmãos, e não tenho vergonha de falar disso. Tem coisa aqui que eu não conto para Marola. Nunca contei para minha mãe. Tenho vergonha. Todas as coisas ruins que eu cometi aqui, ó. Todos os planos ruins que passaram por essa cabeça, que eu não tive coragem de colocar em prática. Agora tudo bem, talvez seja só eu. Talvez seja só eu. Vocês têm cara de crente, sabia? Que bom, né? Mas vamos nos arrepender sempre. É isso que Cristo diz para as suas igrejas. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. E faz o quê? E pratica as primeiras obras. Existiu algum momento em que você foi um meteoro na obra do Senhor? Hoje é o dia de voltar. Para que essa igreja ainda possa fazer mais. Porque a partir do momento que eu decido voltar, a igreja está voltando, sabe? Só que primeiro volta nesse microcosmo aqui, ó, esse pedacinho da igreja. Só que daí vamos imaginar que cada coração aqui seja determinado a voltar àquela época que ainda era melhor. A igreja crescerá para a glória de Deus em todos os aspectos, todos, irmãos. Então, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Muito bem. Mas é um alerta, não é? É uma repreensão, não é? Agora preste atenção. Quando não, brevemente a ti virei. E aqui eu gosto de falar, irmãos, olha para uma coisa como essa, é duplo cumprimento, irmãos. Por favor. Está falando da volta de Cristo? Sim! Porque o texto sempre fala de Cristo vir. A gente está esperando ele voltar.
Mas ele anda no meio da igreja. Ele estava entre os efésios? O que vocês acham? Sim, ele anda no meio dos 7 castiçais. A presença de Cristo está conosco aqui, irmãos. Entendeu? Ele está conosco aqui. Entende isso? Então Cristo está caminhando com a gente. Ele vai voltar um dia, claro, mas eu vou esperar o Senhor Jesus voltar como ser humano ressurreto e eu ressuscitar? Não, irmãos, eu vou viver o reino hoje. É hoje que eu preciso viver o reino. É hoje que eu preciso fazer da Marola uma esposa feliz, da minha mãe uma mãe feliz, dos meus filhos, de vocês, uma igreja mais feliz. Por que você é feliz? Porque o pastor é o Neil. Pronto. Eu que tenho que fazer isso. Eu que tenho que fazer isso. Agora, você já pensou se é uma vergonha para você? Hein? As pessoas encontraram o quê? Aquele homem é o pastor da igreja. Você já pensou, você ouviu isso? Ou quando eu brinco de vez em quando, Marolinha olhar para mim e falar assim, não, é esse homem que prega que eu quero lá em casa. Hein? Não, irmãos, vamos olhar. Porque Cristo está conosco. E Ele está aqui. E aí, quando a gente sair daqui, Ele estará conosco. Nós vamos chegar no céu, desculpa. A gente vai chegar em casa. Perdão, já quero ir para o céu, né? Eu estou meio mal hoje também, irmãos. Os irmãos estão percebendo que eu não estou bem? Hein? Ou os irmãos acham que eu estou bem? Eu estou meio zureta hoje, irmãos. Tomei até remédio. Estão percebendo que minha voz não está boa? Vamos lá, não quero, eu quero ir para o céu, Senhor, mas não estou falando agora, né? Deus sabe do meu coração, eu estou preparado, é claro, mas ficar com Marolinha agora é uma coisa boa, certo? Então vamos lá. Então, o Senhor Jesus está conosco, aqui, e daqui a pouco quando a gente estiver em casa. As coisas não vão mudar. Sabe, a gente vai continuar sendo, eu que talvez tenha alguma coisa que você está pensando, que amanhã tem uma conta para pagar, uma preocupação, uma doença, alguma coisa. Os irmãos, por exemplo, sepultaram alguém querido hoje. Eu recebi mensagem do irmão David, da irmã Marisa, do pastor Viana. Sepultaram uma pessoa. A gente sabe, claro que está sofrendo. Mas o Santo Espírito está conosco. Então a gente vai esperar que isso voltar? Não, a gente vive com Ele. E assim, Ele está dando a chance para a igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti. E aí, irmãos, misericórdia. E tirarei o seu lugar, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Sabe o que nós somos? Luz. É isso que nós somos. Como pessoas que olham para a palavra de Deus e como pessoas que testemunham isso. Não é para envergonhar o nome de Deus. A Igreja Batista de Vila São José não pode envergonhar o nome de Deus. Então eu quero dar um toque com amor. Pode? Cuidado com as redes sociais. Se não é para glorificar a Deus, apague bobagens que a gente escreve. Apague bobagens que a gente fala. Tá? Porque a gente não vive em mundo paralelo, não, irmãos. E eu estou falando com amor. Para todos nós. Eu sei que você, mais velho aí, de repente, não, eu nem tenho rede social. Tá joia, tudo bem. Mas os mais jovens, tomem cuidado. Estou falando com carinho. Tá? Ah, então não é para ter rede social. Eu falei isso? Não, falei para tomar cuidado. Eu tenho rede social? Os irmãos sabem se eu tenho? Tenho. Aí se você vai lá ver, se eu estiver dando mau testemunho, você me avisa. Tá bom? Ah, isso aí é mau testemunho. Tá bom. Vamos ver se é mesmo. Se for, apaga. Sabe por quê? Porque nós somos crentes. Ele tem que brilhar. Cristo é a luz do mundo, só que ele fala, vós sois a luz do mundo. É lindo ou não é? Cristo é a luz do mundo, Ele está aqui na igreja conosco, Ele anda no meio dos 7 castiçais, Ele não é a luz, só que Ele fala que a igreja é a luz também.
eu tirarei. Isso que Cristo vai fazer. Irmãos, misericórdia na nossa igreja, sim ou não, irmãos? A gente seja luz e luz e luz e luz sempre. Vamos lá. Aí a Bíblia continua, e aí esse versículo eu vou deixar para um outro momento, porque ele fala assim, porque vai falar depois em outra carta, tá? Tens, porém, isto, tá vendo? É um outro elogio, tá? Que odeias os nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, nicolaítas estão relacionados com Jezabel e Balaão. Mas quando for chegar na hora da carta que fala disso, a gente volta, tá bom? Para falar dos nicolaítas, tá? Mas se você quiser, você lê sobre Jezabel, lá no livro de Reis, e lê sobre Balaão, no livro de Josué. Não, é Josué, né? Balaão, é. Não, não é não, Josué não. É Números, né? É Números, tá? Aí você dá uma olhadinha lá, só procurar. E se você quiser já ir estudando, vai ser ótimo. E aí vem a promessa, para a gente terminar o nosso culto. Que Deus te abençoe bastante, tá? Eu espero que você esteja a todo vapor com o Senhor. Mas se por acaso você precisar voltar ao primeiro amor, se arrepende já. Essa é a ordem do Senhor. E é o seguinte, vamos lá? Todo mundo olha para mim rapidinho? Não estou pedindo nada para ninguém. O Senhor Jesus não está pedindo nada para ninguém. Ele está mandando. É para se arrepender. Com Cristo não tem esse negócio, se você quiser. Eu vou chegar aqui agora, daqui a pouco, aí eu vou vir para cá. Estarei aqui, se você... Eu vou fazer isso, como sempre. Se você quiser, aí eu vou vir para cá. Cristo, não tem esse negócio com Cristo. Cristo, ele manda. É para se arrepender. É para se arrepender. Neil, eu não consigo. Então tá bom. Lembra do pai, acho que é do lunático? Ele faz o quê? Ele cai de joelhos e fala, me ajuda na minha incredulidade. Então pede para Cristo acrescentar a tua fé. Mas vamos lá. Agora, a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ter ouvido, para ouvir, ou ouvir, no Novo Testamento, é obedecer, tá? Igualzinho na sua casa. Hein? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Mãe e filha, eu gosto de vocês duas. Alguma vez na sua vida, a Mandoca parece que não entendeu bem o que você falou? Aí talvez você falou assim, Amanda, você não ouviu o que eu falei? Não é? Porque ela te desobedeceu. Essa é a nossa ideia. E do Novo Testamento é a mesma coisa da gente. Né, Aninha? Alguma vez sua mãe ou seu pai falou assim, você não ouviu o que eu falei? Eu já falei isso aí. Não é a primeira vez que eu falo. O ouvir, Aninha, é obedecer. Quando seu pai falou isso para você, ele falou assim, você não vai obedecer? É isso que ele falou. Mesma coisa na Bíblia. Você vai ler o Novo Testamento, Ana. Aí quando você vai passando, é para ouvir. É obediência. Certo? Então vamos lá. Então, o Senhor Deus já deu algumas ordens, agora ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Oh, coisa boa. É isso. Só que a gente é mais do que vencedor em Cristo que nos amou. Irmãos, a gente é vencedor ou não é? É. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E aí eu digo a todos, não somente a Igreja Batista de Vila São José, como uma mensagem que está sendo dirigida, né, à igreja, porque o texto lido foi um texto dirigido a uma igreja, né? Não digo somente a Igreja Batista de Vila São José, mas digo a todos, um dia a árvore da vida foi tirada de nós, tá? Ela foi tirada. E nem adianta, porque se você acha que você entende Gênesis 1, 2 e 3, eu tenho um grande desafio para você. Converse comigo um pouco, para ver se você entende mesmo. Aquela coisa maravilhosa, irmãos. Maravilhoso. Eu posso colocar uma minhoca na sua cabeça? Posso.
Mas é para você, não é para você perder fé, não. É só para você ver como Deus, Ele é maravilhoso. As pessoas me perguntam assim, se Adão não tivesse pecado, ele nunca ia morrer? E qual é a nossa resposta? Se o salário do pecado é a morte, a gente fala, nunca vai morrer. Se nunca vai morrer, porque tinha um fruto lá, chamado que era da vida, no meio do jardim. Mas deixa para lá. A gente conversa um dia. Mas pensa nisso. Não é? Nunca vai morrer. Mas tinha um fruto lá. E quando ele peca, o que Deus faz? Tira. E tira de tal forma que o expulsa do jardim e não deixa nunca mais ele entrar. Mas vem o Senhor Jesus e nos oferece a oportunidade de vida eterna por meio dele. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus te abençoe e que Cristo Jesus faça parte da minha vida e da tua, de uma forma tal que a gente consiga se lembrar das primeiras obras, que a gente consiga se arrepender, que se tiver uma obra que a gente precisa voltar a praticar para a glória de Deus, que a gente volte, e que a gente diga que quer voltar ao primeiro amor. Todas as vezes que o Santo Espírito estiver murchando, não, se encha do Santo Espírito, sabe? Porque, não se esqueça, o Novo Testamento, ele nos alerta, não extingais o Espírito da igreja. Só que se você está extinguindo o Espírito da igreja, é porque no seu coração também está. Não que você não é salvo, lembra sempre disso, tá? Se por acaso, em algum momento, estiver em trevas, peça, ilumina minhas trevas, que você é crente. Que Deus te abençoe. Que o Santo Cristo que morreu na cruz por mim e por você, possa fazer a obra na nossa vida. E que a gente volte para o primeiro amor. Sempre que, porventura, a gente estiver longe dele. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Abençoe o povo, Senhor Deus, que está aqui reunido e aqueles que estão em casa. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ó Senhor Deus. Quero te agradecer mais uma vez pelas Escrituras e pedir que o Senhor toque nos nossos corações através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em